Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Galerinha linda, hoje trouxe para vocês aí uma questão bem legal de MHS. Essa questão, mais uma vez, é retirada de um livro peruano, questão bem interessante para a gente trabalhar, certo? E se eu fosse você, dava uma pausa aí no vídeo, tenta resolver e depois confere aí a resolução. A questão diz o seguinte, ó. O bloco de massa em mão igual a 100 gramas oscila sem atrito com amplitude de 3 centímetros. No instante em que passa pelo seu ponto de equilíbrio, uma massa mzinho igual a 44 gramas cai verticalmente e fica grudado sobre o bloco em mão. Nesse momento, a nova amplitude de oscilação do conjunto em mão mais em minho é... Então, tá aí, vamos resolver essa questão agora. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é o seguinte. Eu vou relacionar a velocidade em função da amplitude. Como é que eu vou fazer isso? Ó, a gente sabe que no MHS, né, o movimento oscilatório, a gente tem o seguinte. A energia mecânica se conserva, né? A energia mecânica se conserva. Vou fazer o seguinte, ó. Energia mecânica inicialmente, né? Vou chamar de M0, certo? Energia mecânica final. Ok? Quando a energia mecânica é inicial, é como se ele estivesse nessa posição aqui, ó, na posição de equilíbrio, né? Aqui, ó. Essa velocidade aqui, gente, ela é máxima, né? Então, você tem o quê? Você tem energia cinética. Então, aqui vai ser m v ao quadrado dividido por 2. Quando essa mola estiver toda comprimida ou toda deformada, não vai ter velocidade. Aí, essa deformação vai ser igual à amplitude. E a energia armazenada aí vai ser K x ao quadrado, só que x é A, né? Que é a amplitude ao quadrado sobre 2. Posso cortar aqui, ó, o 2 com 2, certo? E aí eu tenho o seguinte, ó, v ao quadrado é igual a K. O m está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, sobre m vezes A ao quadrado. Quando eu tiro a raiz quadrada disso aqui, ó, v vai ser igual a raiz quadrada de K sobre M, e a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, essa expressão aqui, gente, essa expressão, ela me dá a relação entre a velocidade, né, deste bloco, né, deste conjunto, em função da amplitude, certo? Então, a gente tem essa expressãozinha aqui. Tranquilo? Eu vou apagar aqui porque só foi para demonstrar para vocês que eu vou utilizar essa expressão, certo? Trazer para aqui para cima. E aí a gente vai fazer agora o seguinte. Conservação da quantidade de movimento. Então eu tenho o seguinte. Eu preparei aqui um esquema para a gente ganhar tempo, né? Quantidade de movimento antes, a situação antes e a situação depois. Vê só. Pronto, aí está. A situação antes é igual dessa figura aí, ó. A figura que está aqui, ó. Essa porção de massa está caindo, né? Com uma certa velocidade, né? E este bloco aqui, ó, ele vai vir, vamos supor que ele está vindo para a esquerda aqui, ó, com uma certa velocidade V1. É o que está representando nessa figura aqui, ó, certo? Antes. Depois, o que é que acontece? Esse bloco e essa massa, elas vão ficar grudadas, né? Um com relação ao outro, ó, que é essa situação aqui. E aí eles vão ter uma velocidade V2 e aí vai ter outra amplitude, né? Aqui, antes tem uma amplitude A1 e depois eu vou chamar de amplitude A2. Então, vou fazer o seguinte, conservação da quantidade de movimento. Quantidade, ó, quantidade antes é igual à quantidade depois. Certo? Quantidade antes igual a quantidade depois. Quantidade antes. A massa de quem? Eu vou analisar no eixo X, no eixo horizontal, certo? Quem está em movimento na horizontal é o bloco em mão. A velocidade dele é quem? V1. Então, quantidade antes é a massa vezes V1.
quantidade depois. Aí depois o que é que vai acontecer? Ó? Emão e eminho vão estar em movimento na horizontal, né? Indo para a esquerda. Então aí eu tenho o seguinte, ó, a massa do conjunto agora, né? Emão mais eminho, que multiplica V2, certo? Do jeito que está ali. Tranquilo? Aí eu vou substituir agora, ó, V, a velocidade V, com essa expressão aqui, ó, essa expressão daqui. Então aqui eu tenho a massa, emão, vezes V1. Quem vai ser V1? V1 vai ser raiz quadrada de K sobre a massa, emão, vezes a amplitude, que é A1, certo? Tranquilo? Do outro lado agora, ó, a massa, vamos repetir aqui, né? Emão mais eminho, entre parênteses, que multiplica V2. A mesma expressão, só que tem um detalhe, né? A massa aqui agora, ó, é emão mais eminho, né? Então vai fazer K sobre emão mais eminho, que multiplica quem? A2, que é a nova amplitude que ele está querendo. Tranquilo? Eu posso deixar aqui, ó, propriedade de radicais, né? Raiz, ó, m vezes raiz quadrada de K sobre raiz quadrada de m, que multiplica A1. A mesma forma do outro lado, ó. Vou repetir aqui, ó, emão mais eminho, que multiplica raiz quadrada de K sobre raiz quadrada de emão mais eminho. Vezes quem? Vezes A2. A2 é a amplitude que ele está querendo. Se liga nisso aí. Posso cortar aqui, né? O raiz de K com raiz de K. E aí eu vou encontrar aqui, vou utilizar uma propriedade de radicais bem legal aqui, ó, gente. Ó. É o seguinte, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, A e divido por raiz de A. Isso daqui, gente, se você racionalizar isso aqui, você vai encontrar raiz quadrada. Você vai encontrar aqui, ó, raiz quadrada de A. Então, essa é uma propriedade bem legal aqui, ó. Ó, a gente vai utilizar isso daqui, certo? Tranquilo? Então, vê só. Vê se não aparece aqui, ó. Emão dividido por raiz de m. Vai ser igual a quem? A raiz de m. Então, aqui eu vou colocar, ó, raiz quadrada de m, de emão, né? Vezes A1. Tranquilo? Igual. A mesma coisa aqui, ó, gente, ó, ó. Emão mais eminho, raiz quadrada de emão mais eminho, ou seja, vai ficar quem? Vai ficar raiz quadrada de emão mais eminho, vezes a amplitude A2. Tranquilo? Vamos substituir agora, né? Ó, a massa emão é 100, raiz quadrada de 100. O A1, que é a amplitude ali, que ele disse que é 3 centímetros, olha aqui, ó, 3 centímetros, a massa em mão é 100, certo? Do outro lado agora, igual a raiz quadrada. Em mão é 100 e em minho é 44, ou seja, 100 mais 44 dá 144, vezes a amplitude 2 que ele está querendo. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 3, vamos ganhar tempo aqui, é 30, né? Do outro lado, raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes A2. A2, que é a amplitude que ele está querendo, né? Naquela nova situação, vai ser igual a 30 dividido por 12. Isso aqui dá 2,5 centímetros. E aí a gente encontra isso na alternativa da letra D, gente. Então, está aí uma questão bem legal que a gente trabalha, né? De MHS. Sempre presente nas provas de exame de escolas militares, né? E vestibular no geral. Então, se prepara aí,
Estuda isso, resolve essas questões, porque tem muita coisa para que você aprenda aqui no canal, desenvolva essa física maravilhosa e consiga ter êxito nas aprovações dos vestibulares e exames militares. Ok, galerinha? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica para seus amigos para o canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!